Vamos lá então para o compilado da live do Gerlan Pereira, lá no Cabaré do Nego Velho. Vamos ver como é que foi essa conversa. Então tá. O Roger aqui deu uma saudação. Aí estamos aguardando o nosso entrevistado. A mulher dele deixou o pessoal, ele está vindo. Ao Gerlan. Boa tarde, pessoal. Me chamo Gerlan Magalhães, além de atleta de luta livre e jiu-jitsu, aluno do mestre Lecado e Tony Martins. Lecado está aqui com a gente. Gerlan, vou estar respondendo digitando. Estou me recuperando de uma doença, minha garganta está muito ruim. Aí eu pedi que ele falasse em áudio, né? Porque fica mais emocionante a live. Ele fez um esforço e conseguiu responder as perguntas em áudio. Aí vamos lá. Seria bem melhor responder em áudio. Aí beleza. Aí responda rápido. Apelido, idade, grau de escolaridade, profissão, graduação, estado civil, filhos ou agregados. Aí se der, não vai forçar. Aí aqui chamando o pessoal para a live, né? E ele respondeu em áudio. Bom, mestre, um apelido não tenho, não de competição, né? Nem por fora também. Tenho 21 anos, tenho ensino médio completo. Atualmente minha profissão é trabalho na feira aqui em São Paulo, pela manhã, e dou aula pela parte da noite de boxe. Sou faixa azul de luta livre e faixa azul de jiu-jitsu. Solteiro e sem filhos. Também em TI. Sou formado em desenvolvimento web. Tecnologia da informação. Trabalho com web. Aí belo currículo. Pretende fazer uma faculdade? Se sim, qual curso? Legal. Aí HTML, CSS e JavaScript são tecnologias que trabalham com desenvolvimento web. Aí ele respondeu. Pra frente, sim. Eu pretendo fazer faculdade de banco de dados. Vamos dizer que é bem fora da realidade que eu vivo hoje, que é da parte da luta, né? Mas não pretendo fazer educação física. Pelo menos não agora, né? Talvez eu faça para agregar ao meu trabalho hoje em dia, mas acho que não vai ser necessário. Acha que vai dar para conciliar com os treinos e competições ou vai ter que abdicar? Eu tenho os cursos de HTML e CSS. Conhecimento de JavaScript tenho bem raso ainda, né? Eu não cheguei a fazer o curso de JavaScript ainda. Mas é até engraçado como eu comecei. Comecei porque eu precisava fazer um site para tentar divulgar mais o meu trabalho de luta, né? Para conseguir ir atrás de mais patrocínios. Então, eu pensei em fazer um site. Só que na época não só na época, mas hoje em dia ainda é muito caro. Então eu comecei a pesquisar muito sobre. Fui pesquisando, fui instalando os aplicativos no computador e fui aprendendo. E consegui comprar um curso básico de HTML e CSS e assim eu consegui aprender a fazer. Hoje em dia eu tenho o curso, né? Tenho certificado e Feirante e lutador, acredita que vai dar para viver só de luta em algum momento? mestre, eu acho que hoje em dia tudo é mais facilitado, né? Então eu não teria que fazer faculdade presencialmente. Conseguiria fazer o EAD, né? Então, como meus treinos são entre 10 horas da manhã até 5 horas da tarde, então eu conseguiria fazer tanto ou pela parte da manhã cedo ou pela parte da noite. Ou entre os intervalos de treino, que dá entre uma hora e meia mais ou menos. Então, certeza que dá para fazer, para conciliar, né, ambos. Com o avanço das inteligências artificiais, acredita que o trabalho de programadores para a web será desnecessário? Começar a crescer. Mestre, acredito que sim. Tudo se depende de sacrifícios hoje em dia. O que a gente conquista, nada é de graça. Cada objetivo nosso, quanto mais alto, mais dificultoso é. Então, eu penso que dá sim. Eu trabalho hoje em dia
justamente por causa dos campeonatos, para eu poder conseguir viajar e pagar os campeonatos, que infelizmente não são nada baratos. Mas graças a Deus estou conseguindo conciliar ambos e tá dando para começar a crescer nesse meio da luta. Então, acho que é possível sim. Me perdi, pessoal, peraí. Tá, me achei, retornando. Se a internet é de graça, por que a pessoa vai te contratar? O que exatamente você faz? Você tem alguma página de sua produção hospedada em algum lugar? A partir de que momento é interessante a pessoa sair de um template e contratar uma pessoa para montar uma página? Quanto custa? Ele respondeu. Somente hoje em dia. Então, tem a questão de... Mestre, acredito que não. Acho que vai continuar assim. Muito necessário os programadores, até pelo fato de brechas que as inteligências artificiais hoje em dia têm. Então, quem tampa essas brechas somos nós, os programadores. E a questão do site são uma parte muito bem raso, né? Assim, sobre o que é tecnologia hoje em dia, principalmente hoje em dia. Então, tem a questão de área de segurança, que é uma área bem extensa também, sobre programação. Então, eu acho muito difícil ser uma futura profissão que não vai ser necessária futuramente. Eu acho que a demanda vai aumentar ainda mais. Você nasceu onde e hoje mora onde? Bem colocado. A nossa entrevista de hoje, chamando aqui o pessoal para a live, né? Jorlan Pereira Magalhães. Aí palmas, aí ele mandou aqui um áudio. A pessoa vai me contratar pelo trabalho, mestre. Fazer um site é muito trabalhoso. Hoje em dia existem sim aplicativos dentro dos websites que montam um site com facilidade, só que é muito limitado. Então, por exemplo, você não consegue fazer, pegando o exemplo do nome do grupo, um Cabaré do Nego Velho, do zero. Você tem que fazer limitado aos recursos que a página web ela direciona ao senhor. Então, comigo, o senhor conseguiria fazer um site do Cabaré do Nego Velho do zero, da página em branco, com as suas ideias, a gente vai montando o site. Então, por isso que, além de ser muito trabalhoso, fica mais fácil, né? O senhor conseguir idealizar o seu projeto com um programador do que o senhor mesmo ir pela internet, entrar no site e começar a montar pelos rascunhos que eles dão. Então, ainda sendo caro fazer um site assim do zero, ainda compensa mais. Eu lembro de você como um atleta bem esforçado, assim como todos que o mestre Lecada manda aqui para Manaus. A partir de que momento você acredita que começou a se destacar? Interessante. Chamando aqui para live, aí ele mandou um áudio. Mestre, eu acho que a partir do momento que a pessoa monta uma empresa, ela se torna sólida. E a partir desse momento que ela se torna sólida e o empreendedor entende que a clientela dela está aumentando muito acima do limite, aí eu acho interessante a pessoa começar a contratar, a focar em trabalho de mídia. Então, eu acho que é nesse pico desse momento que entra a questão do site, que entra os gastos maiores com mídia. Porque o maior divulgador ainda atualmente é o boca a boca. Mas a divulgação a boca a boca ela é um pouco limitada. Então, a partir do momento que ela chega a um pico, não tem mais tanta divulgação. Então, os clientes começam a cair. Aí que entra a questão dos sites. Começa a rodar o mundo inteiro, o Brasil inteiro, dependendo do portfólio da empresa da pessoa. Então, creio que é nesse momento que ela tem que agir e começar a investir na questão de mídia social, na questão de tráfego pago e tudo mais, adicionando os sites, né? E não logo de cara. Porque logo de cara acaba vindo a frustração, porque o nível não aumenta tanto
você continua com os mesmos clientes e um pouco mais, só que não tem tanto impulso quanto a gente gostaria. Então, eu acho mais certo a pessoa se solidificar no seu negócio e assim sim começar a investir nessa questão. Chamando pra live, aí é que ele respondeu. Mestre, nasci e cresci em Oriximiná, no Pará, né? Na mesma cidade do Mestre Lecada. E atualmente eu tô morando em São Paulo, na capital. Bem argumentado. Por que sentiu necessidade de sair ao Chiminã? Foi para competir? Mestre, pra ser sincero, eu nunca parei pra refletir sobre essa questão de destaque, sabe? Eu sempre só treinei e saí lutando. Nunca parei pra refletir sobre essa questão. Muitos consideram que você está apresentando excelentes resultados. Onde você acha que pode chegar? Vamos falar um pouquinho de política. Seus candidatos ganharam a última eleição? Boa noite, boa noite. Hoje é noite de luta em Manaus, né, cara? Porra, Mr. K de 50. Essa noite vai ser foda, vai ser massa. Jefferson de Borba, atenção na live. Isso. Bom, mestre, na época que eu saí do Oriximiná com interior do Pará. Então, tudo é longe. A cidade mais próxima, assim, grande, é Manaus, onde tem mais campeonatos. Tem Santarém, mas Santarém tem campeonato, só que é muito custoso para ir. Então, a maioria das pessoas que luta e quer tentar a vida assim, vai para Manaus lutar. Só que eu quis ir além. Eu comecei a querer lutar fora dessa parte da região do norte. Então, eu comecei a pesquisar as cidades que tinham mais campeonatos. Então, eu percebi que os polos maiores são São Paulo e Rio de Janeiro. E é uma realidade triste de se falar, porque, na minha opinião, deveria ter muitos mais campeonatos no norte, que a maioria da galera que está no topo aqui em São Paulo, que está no topo no Rio de Janeiro, é do norte. É um moleque de Manaus, é um moleque do Pará, é um moleque de Santarém, é um moleque aí de perto de Porto Velho. Então, são caras que são do norte, do extremo norte do Brasil, que estão no topo aqui para a região do sul, que estão no topo lá para fora também. Mas, infelizmente, a gente tem que meter a cara a tapa. A partir do momento que a gente escolhe essa vida, essa realidade, são sacrifícios, são escolhas que têm que ser feitas. Então, se não for feito, não avança. Vai ficar estagnado. É uma coisa que eu penso muito. Em questão de sacrifício e em questão de plantação. Tem um ditado muito certo na vida que tudo que você planta, você colhe, independentemente se é bom ou se é ruim. Isso é um lema que eu levo para mim para a vida inteira. Então, é mais isso. Bastante eventos. Agora estamos em uma live. Entendi. Planejamento de carreira. A Ronaldo mandou aqui um vídeo que não tem a ver com a live. Então, nada estava bêbado na hora. Aí chamando pra live, aí o Ronaldo comentou aqui. Rapaz, cabaré, soube que essas meninas aí estavam brigando por causa do França. Por causa daquele vídeo de ontem. Rapaz, então ela tava brigando pra saber com quem que vai ficar com França, ó. Estamos em uma live, aí aqui um comentário. Mestre, eu venho focando alto esses últimos meses, esse ano na verdade. O ADCC, o Open. Não lutei o Trials esse ano, que é a seletiva para ir para Las Vegas, por conta do meu peso. Eu luto entre 60 quilos e 64, e o Trials inicia na categoria 66, e a pesagem é um dia antes. Então, para me lutar o Trials, eu teria que estar com uns 7,4, uns 7,2 mais ou menos, para eu conseguir fazer o corte de peso para 66 e lutar um dia antes, que é a maioria do que o pessoal faz aqui, para lutar o Trials.
mas foquei no Open, lutei de 60 até 60 quilos, lutei de avançado até marrom e preta. A maioria da galera ficou, porra, tu é azul, o que tu vai fazer numa categoria, 2 categorias acima de faixa tua? Eu tenho uma coisa comigo que se a gente não arrisca, a gente não conquista. Então, dei minha cara a tapa e saí na mão com os caras. E deu tudo certo, graças a Deus. Ganhei, fiz 3 lutas e saí campeão. Logo em seguida, eu consegui ganhar mais 3 eventos no Rio de Janeiro de luta livre. Consegui uma vaga para uma seletiva do AIGA, onde, sem dúvida alguma, foi meu maior campeonato até hoje. E a minha maior conquista, assim, em competições, né, de ganhar. Então, eu penso que, focando assim alto, logo a gente tá para fora do país, né? Esse é o meu objetivo maior, conquistar o mais alto do topo e sair abrindo portas. Esse aqui é o meu objetivo, eu não tô fazendo isso aqui só por mim. Tô fazendo isso pela galera da minha cidade nova, que tá vindo. E as mesmas oportunidades que eu não tive, eu quero que eles tenham. Então, todo o sacrifício que eu já fiz hoje, que eu ainda vou fazer, é para mim ter o gabarito para me passar para eles futuramente. Foi mal, desculpa. Aí o Churran. Isso aí rolou num bar aqui do lado da rua de casa. Bom, pessoal, não tem a ver com a live, né? A forte é essa. Aí o Gerlan. O último candidato que eu apoiei foi da minha cidade, né? Que ganhou, que foi o delegado Fonseca. E graças a Deus saiu vitorioso nessa campanha, na última, né? Por esse desempenho, acredita que você deveria estar numa graduação mais alta? Então, mestre, acredito que sim. Eu tenho certeza que o professor Lecada entrou na política justamente por isso, porque eu entendo que a gente como pessoa, como professor, como aluno, a gente tem uma limitação na questão de ajuda para atletas, né? Ajuda em prol do esporte. Então, com um cargo maior dentro da cidade, como vereador, não tenho dúvidas alguma que o mestre Lecada vai focar bastante no esporte, não só no jiu-jitsu, não só na parte da luta agarrada, mas como nos outros. Porque Oriximiná é um polo que tem muito atleta, é uma cidade que tem muito atleta, só que não tem oportunidade. Então a galera se toca em Manaus, só que tem muito atleta também aí. Então, na minha teoria, na minha opinião, o certo é espalhar todo mundo. É mandar uma galera aqui para São Paulo, é mandar uma galera ali pro Rio, é mandar uma galera ali para Belém, porque é onde tem também polo de atletas, onde também tem oportunidade para ser vista. Então, sem sombra de dúvida, o professor Lecada ganhando esse cargo como vereador, eu acho que ele já tem provavelmente um projeto montado aí para apresentar. E tô confiante aí que a gente vai ganhar essa também. Quem você considera seus mestres? Então são mais distâncias que fazem os atletas de Oriximiná. Então é a distância que faz os atletas de Oriximiná preferirem vir para Manaus e não para Belém? Aí o Gerlan. Mestre, acredito que não. Minha faixa azul, o meu conhecimento que eu tenho é um pouco mais alto, sim. Só que meu nível de experiência não é tão grande quanto de vocês, quanto de um faixa. Eu tô apenas com 8 anos de treino, então não me acho capacitado ainda para segurar uma faixa marrom ou preta. Não tenho capacidade alguma ainda de amarrar uma faixa com esse peso na minha cintura. Até porque não é só amarrar uma faixa na cintura, é o respeito
o conhecimento. Então, são coisas que eu não adquiri ainda. Eu tô ganhando experiências ainda agora. Então, sair na mão em campeonato com os caras, porra, tranquilo. Agora, amarrar uma faixa com esse peso na minha cintura, eu não me acho capacitado ainda para tá realizando esse feito. Futuramente, sim, é um desejo de todo mundo que entra na arte marcial e chegar na faixa preta. Então, tô correndo atrás desse objetivo ainda, né? Mas, no momento, ainda essa graduação me cabe. Sensato. Bom, mestre, minha base é, sem dúvida, o mestre Tônico, o mestre Lecada. E no jiu-jitsu foi o professor Marquinho Baranda, que implementou, né, o jiu-jitsu na minha cidade quase. Atualmente ele está até parado sem treinar, mas eu mantenho contato com ele. É um cara que me ensinou minha base de kimono, né? E o Lecada com o mestre Tony, tudo que eu aprendi com eles, e tudo que eu ainda aprendo hoje em dia com eles, que eu ainda mantenho contato com os dois, uso sempre. São caras que são fora da curva. São como um verdadeiro pais para mim, todos dois, todos três, na verdade. Sempre me apoiaram, sempre estiveram ali comigo, brigando comigo, sabendo que eu poderia dar o meu melhor ainda mais. E foi através disso que estou aqui hoje, estou buscando coisas maiores, né? Hoje você representa qual equipe? Lecada é um descobridor de talentos. Leão deve estar em... Sim, mestre. A distância é bem complicada. Porque, por exemplo, para Manaus, a gente pega um barco. Se eu não me engano, a última vez que eu peguei barco para ir para Manaus, estava no valor de 286, se eu não me engano. Para ir para Santarém, é mais gasto ainda. Para Santarém não, para Belém. Porque de Oriximiná a gente vai ter que ir para Santarém. De passagem vai dar R$ 80 mais ou menos, 80 a R$ 90. Não sei quanto é que tá atualmente. De Santarém para Belém tem dois jeitos. Ou de balsa ou de avião. De avião deve estar em torno de uns R$ 600. De balsa, mais ou menos isso também. Dependendo da época do ano, de avião sai mais caro. Isso só de ida. Aí coloca o preço da volta junto, vai dar quase 2 contos. Então, não compensa. Isso falando só de passagem, né? Sem falar em estadia, sem falar em transporte. Então, para Manaus fica tudo mais viável, né? Só que em Belém tem muito campeonato. Em Belém, por ano, tem só de jiu-jitsu campeonato grande, deve ter em torno de uns 8, 10 campeonatos. E campeonato que leva para fora. Essa que é a parada também. Tem tanto os campeonatos regionais, que é da Federação Paraense, e tem os campeonatos da AJP, que é os campeonatos de Abu Dhabi. Então, eu acho muito viável ir para Belém também, por conta da estrutura que também tem por lá. E só que em questão de preço, em questão de custo, não compensa. Assim, para só ir e voltar. Você tem um preço? Por quanto você mudaria de equipe? Interessante. Vamos um pouco alto. Valores um pouco altos. Aí respondeu. Falando a Nova União São Paulo, pelo mestre Marcelo Zutovici. Um cara também fora da curva em questão de conhecimento, tanto de kimono quanto sem kimono. É até engraçado que pra cá em São Paulo não tem quase luta livre. Eu acho que a luta livre deveria estar crescendo agora, bem mais do que antes, né? Só que aqui não tem academia só de luta livre, se eu não me engano. Se tiver, deve ter uma ou duas no máximo. Geralmente o que treina aqui é mais o Nogi, né? Mas ainda assim o cara também é fora da curva, é muito enjoado. Assim, enjoado de questão de conhecimento, né? De treino, de posição, muito técnico. Aqui foi um acidente que houve durante a live, o pessoal divulgou no grupo.
Aí é que o Jorlan respondeu. E são eles que abrem as portas. Mestre, eu não tenho um preço para mudar de equipe. Até porque eu prezo muito a convivência, a questão da convivência. Não adianta nada eu me vender, trocar para uma equipe que me pague R$ 6.000, pague casa, pague alimentação, pague inscrição, pague viagem e me dá 6 conto livre. Se durante o treino eu brigo com metade da equipe e não vou render absolutamente nada. Então eu prefiro, eu sempre prezo muito pela convivência. Desde que eu cheguei aqui, a equipe me abraçou. Então me instalei aqui e dificilmente vou trocar de equipe aqui em São Paulo. Para mim sair dessa equipe aqui, só indo para fora do país, né? Que é o do objetivo maior, né? Eu tenho comigo que eu não quero regressar. E também não quero estagnar em nenhum lugar. Até eu chegar no objetivo que eu quero. Então, daqui com uns 2, 3 anos, surgindo uma oportunidade para ir para fora do país, aí sim, eu faço essa troca de academia, de equipe, mas sempre deixando bem claro, né? Com os professores que eu treino hoje, que também são eles que abrem as portas para ir para fora. Então, eles nunca seguram atletas, né? Hoje, quinta-feira mesmo, viajou um pro Cazaquistão para dar aula como professor. Um faixa preta criado por ele, pelo Marcelo aqui. Então, não tem... Se houver necessidade, você deixaria de praticar luta livre para ficar só no jiu-jitsu ou no gi? Você ainda segue as orientações dos seus mestres? Você faz ou deixa de fazer coisas seguindo a orientação deles? Polêmica, você gosta mais do jiu-jitsu ou da luta livre? Muito bem argumentado. Ali respondeu. Mestre, se eu tivesse a necessidade entre escolher um ou outro, eu ficaria com a luta livre sem dúvida. Porque, querendo ou não, é ela que abre as portas para mim hoje. E o objetivo que eu quero chegar é através dela. Então, é uma visão muito rasa, às vezes, de pensar que o jiu-jitsu é o que abre muita porta lá fora. E pelo contrário, o que abre muita porta lá fora é o sem kimono. É o que está sendo visado hoje em dia. O jiu-jitsu acabou ficando muito parado. Ninguém pode fazer mais quase nada. E no sem kimono tá abrindo esse leque de posição, esse leque de jogo. A movimentação não tá sendo travada. Então, sem dúvida, eu ficaria com a luta livre. Muito nobre da sua parte. A molecada. Boa noite, mestre França. Boa noite, todo mundo aí. Porra, bacana. Depois eu acompanho a entrevista, mestre França, você vai me desculpar, mas eu estou numa reunião aqui. Eu não vou conseguir fazer pergunta agora. Até mesmo com todo... Sim, sem dúvida. Ainda sigo as orientações dos meus mestres. O que eles falam para mim são como mandamento, bem dizer. Sou um pouco fechado, não converso tanto quanto eu deveria. Assim, até mesmo com todo mundo, por parte da minha família, mãe e pai, não converso tanto. Mas tudo que eles falam, já falaram para mim, eu deixo muito bem guardado. Então, toda decisão que eu tomo, eu tento puxar na memória se eles já me deram algum conselho sobre aquilo. Então, imposição do mesmo jeito. A questão de como treinar do mesmo jeito também. O mesmo estilo de treino assim, que eles me passaram, eu busco inserir hoje em dia. Durante meus treinos, tanto de kimono quanto sem kimono. Sobre a rivalidade entre o jiu-jitsu e a luta livre. Você falou que em São Paulo quase não tem nada da luta livre.
Você já foi hostilizado por dizer que é praticante de luta livre? Digita errado. Ali respondeu. Mestrão, 100% luta livre, sabe? Assim, de coração mesmo. Eu gosto do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele é muito posicionado, tem uma exposição muito boa. Então, é uma arte muito nobre, tanto quanto a nossa, mas a luta livre pra mim foi onde eu comecei, né, mestre? É a minha raiz. Então, não tem como escolher jiu-jitsu nessa brincadeira, assim, não. Realmente, eu lembro de você. Você fala pouco, mas faz muito. Um atleta, já na época eu vi que era diferenciado. Não esperava que fosse tanto, né? Você lutou um evento importante recentemente e teve um desempenho espetacular. Estou muito orgulhoso de você. E sobre o MMA, já pintou convite? Faria? Mestre, por incrível que pareça, sim, porque como a luta livre não é tão... Muitas poucas pessoas sabem o que realmente é luta livre. Quando eu cheguei aqui falando que eu era atleta de luta livre, o pessoal achava que era tipo telecat. Então eu tive que sentar e explicar o que era realmente luta livre. Então já fui e sou, como luta livre aqui, sou reconhecido como praticante de luta livre, até mesmo dentro da minha academia. Quando eu pergunto da onde eu vim, eles falam que eu vim... Geralmente o pessoal fala que eu venho de Manaus, né? Porque eles juntam tudo. Mas falam que eu vim da luta livre. Então eu tenho esse reconhecimento. Até mesmo por conta do meu jogo agressivo, que eu tenho sem kimono. Então a galera já sabe que não é estilo de no-gi. Meu estilo de sem kimono é queda, é avançando, é guilhotina, é chave de perna. Que é a raiz de posição da luta livre, né? São posições mais agressivas. Então, meu estilo é assim, meu estilo é pra frente. Então, eu sou bem falado, assim, nessa questão. Forte essa. Bom, aqui em Manaus eu também passo por isso. A maioria das academias que eu frequento é de jiu-jitsu. Ainda tem pessoas que têm uma certa rusga, né? Quando me veem, treina de no-gi, não. Eu vou dar aula de luta livre. Tu chama do que tu quiser. O meu treino sempre vai ser da minha modalidade, que é a luta esportiva. Mas isso é coisa do meu tempo, é mais tem a ver com vaidades. Realmente é muito confundido com o telecat. Aí dá um trabalhão para explicar que não é. Chamando para live, aí sabe se impor, são poucos que conseguem. Aí ele mandou aqui um áudio. E, mestre, MMA para mim não é uma carta descartada, mas não é uma carta que eu coloco em jogo hoje. Aqui eu tenho em São Paulo a oportunidade de treinar MMA. Como eu já fiz uma luta profissional na minha cidade, o meu cartel já tá como atleta profissional, né? Então aqui eu já caí já de paraquedas com uma galera pesada. Não que eu não dei conta. Se eu entrar pro MMA, é tiro, porrada e bomba e poucas ideias pra cima deles. Mas não é o meu objetivo atualmente. O meu professor da casa sempre falava que... Sempre aconselhava a gente a tentar a parte do esporte, a parte esportiva, do esporte olímpico. Então, sempre coloquei isso na minha cabeça. Até porque é o que menos machuca hoje em dia, né? MMA, querendo ou não, a conta que vem quando a gente começa a envelhecer é um tanto alta. Então, não que eu não descarte, o MMA pra mim é muito interessante, porque eu gosto de guerra, eu gosto de sair na mão. Então, futuramente, provavelmente eu vou voltar para MMA, mas não é um foco agora. O foco agora é eu tentar crescer meu nome cada vez mais na luta sem kimono, tanto no no-gi quanto dentro da luta livre, e tentar fazer uns campeonatos de luta de wrestling também. Quem sabe, me aventurando, como sempre faço, acabo conseguindo mais vagas grandes aí
em algumas competições. Então é mais esse meu foco atualmente. Considera o MMA um evento comercial ou esportivo? Que eu tento. Mestre, eu também aqui, quando eu puxo um treino para iniciante, quando o professor pede para me puxar um treino para a galera que treina junto comigo, eu falo que é luta livre, eu não falo que é no gi. Porque é essa imposição que eu tento colocar aqui, que futuramente vai me dar frutos. Em questão de eu querer abrir uma turma e falar, não, aqui eu estou dando aula de luta livre. Então eu tento sempre pontuar bastante essa questão. Quando eu passo uma posição, essa posição por exemplo, passagem de guarda cruzando com os grampos. Essa é a posição de luta livre. Na luta livre se chama assim. Isso aqui é carga rápida. Isso aqui é posição de luta livre. Não tem no jiu-jitsu e não tem no no-gi. Então, eu tento pontuar bastante isso também. Só temos 8 minutos. Podemos esticar um pouquinho a live? Muito legal você conseguir, né? Você é um rapaz novo, já tá puxando treino aí na cidade de São Paulo, que a luta livre não é tão conhecida. Aqui eu já sou conhecido, consigo me impor. Quem me chama sabe que o meu treino sempre vai ser o mesmo e sempre é luta livre. A pessoa chama do que ela quiser. O meu treino é de luta livre. Legal você, já desde tão novo, conseguir não conseguir manter as suas origens e conseguir se impor. Muito nobre da sua parte. Continue assim. Mestre, eu considero um evento esportivo, sabe? Até então, o MMA é o que abriu muita porta para muita gente hoje em dia. Então, além de um evento comercial, é um esporte também. Abriu porta para uma galera enorme sair de situações muito ruins. Então, para mim é um esporte. É um esporte que eu gosto, porque é agressivo. É onde eu tô ali com o meu adversário, naquele momento, um tentando tirar o sangue do outro. E é uma essência dentro de mim que é guerra, mestre. Eu gosto disso, gosto de estar saindo na mão direto. Então, é um esporte que eu gosto muito. Então, para mim é esporte, não só comercial. Mais uns 20 minutos, faz mal, que eu pedi para esticar um pouquinho a live, né? Aí vamos lá. E sobre o pagamento em eventos de MMA com ingressos, parte em ingresso e parte em dinheiro ou somente em dinheiro? Qual a sua opinião sobre isso? Totonho, parabéns, Gerlão, por tudo que você está fazendo pela luta livre. Aí o povo. Mestre Totonho, como é que tá ficando aí? Me mostra aí, pelo amor de Deus. Estamos em uma live. Me desculpa, eu não sabia, França. Acabei de acordar. Nada, porém, vai estragar a surpresa. Eu acho isso. Bom, mestre, minha opinião é que atleta de MMA no pagamento deveria ser em dinheiro total. Atleta não deveria vender ingresso. Essa não é a função dele. Ele tem que vender o ingresso para conseguir a bolsa dele. Eu acho isso desnecessário totalmente, porque o atleta já está treinando a milhão, já está investindo a milhão para estar ali dentro do evento, para não receber nem parte do que está sendo gastado. Que é o que acontece muito. Às vezes a gente gasta, vou jogar um número, a gente gasta R$1.000 para receber 500 de bolsa. Aí, quando a gente sai bem, porra, show. Mas quando a gente sai mal, como é que a gente vai tirar dinheiro da onde pra gente se recuperar? Querendo ou não, é muito gasto. Uma recuperação. Uma canela machucada, um dente quebrado, um supercílio cortado, medicamento pós-luta. Então, na minha opinião, o pagamento de bolsa de atleta deveria ser em dinheiro total. E uma bolsa mais valorizada também. Que eu acho que seria o correto, né? Até porque são duas pessoas ali que estão gladiando, que essa é a verdade. E
sempre dão show pro público. Então eu acho que é nada mais do que o justo a ser pago, né? Pelo trabalho dos dois. Nós temos empresários de eventos aqui no grupo e eles alegam que como é que ele vai botar um cara que não tem público, que não consegue vender 10 ou 20 ingressos, ele não tem 10 pessoas que ele conhece que topam pagar para assistir ele. Devido a isso, você acredita que o circuito amador de MMA para atletas iniciantes deveria ser fortalecido? E isso existe em São Paulo? Com a próxima pergunta, é a mais importante da live, vou fazê-la em áudio. Pergunta mais importante da live, eu vou fazer em áudio. Você está seguindo o ciclo de todo atleta que é vir aqui para a capital do estado do Amazonas, Manaus, ganhar algumas lutas aqui, adquirir conhecimento e partir para o eixo Rio-São Paulo e daí para fora. Você está seguindo essa cartilha. Estamos com uma federação aqui de luta livre que quer quebrar esse ciclo e é pretendido que a pessoa saia de Manaus para o mundo e não tenha que fazer o eixo Rio-São Paulo. Você é de Oriximiná, não, mas lutou bastante aqui na cidade de Manaus. Então eu te pergunto, você acredita que a luta livre e o jiu-jitsu amazonense já tem força suficiente para quebrar esse eixo de imigração para o Rio-São Paulo e a pessoa possa partir a partir daqui para o mundo? Qual a sua opinião sobre isso? Perguntar quem é. Mestre, acho que sim. Porque é o MMA amador que vai abrir as portas para esse atleta, né? Aqui em São Paulo tem muito evento amador de MMA, muito evento mesmo. Não sei como funciona a questão do pagamento de bolsa, mas tem bastante evento. Tanto de MMA, quanto de K1, quanto de Muay Thai, quanto de boxe. Aqui tem evento para tudo quanto é atleta, essa é a verdade. Mas eles focam bastante nessa questão do amador. Não só o amador, eles colocam... Aqui são três níveis, né, do MMA. O amador, o semi-pro e o profissional. Que era... Quando eu cheguei em São Paulo, era o foco que eu queria fazer. Era essa escada. Iniciar no amador, voltar a pegar a experiência, entrar no semi-pro e seguir pro profissional. Só que a luta que eu fiz em Oriximiná, a luta foi colocada como profissional. Então eu não pude fazer essa escadinha, né? Então quando eu realmente pensar em voltar a lutar MMA, eu vou voltar como teoricamente um ninguém. Porque eu não passei nem pela categoria de amador, nem pela categoria de semi-pro. Então ninguém me conhece. Porém, nessa questão, a partir do momento que começar a subir as cabeças e começar a ir ganhando, ou começar dando show, já vão se perguntar quem é esse moleque. Então, tudo isso influencia também nas mídias. Mas são situações complexas, né, mestre? Tem ambos os lados. Tem o lado do empresário e tem o lado do atleta. Eu falo aqui como atleta. Eu não sou empresário, não tenho noção do quanto que é gasto para montar um evento, mas a visão de um atleta é essa. Infelizmente, são vários N porém, mas pra gente, como atleta, eu preferiria muito que o pagamento fosse de bolsa, em dinheiro total, não só ingresso. Mas são coisas que vão mudando com o tempo. São questões de conversar entre atleta, empresário e professor. Eu acho que é isso que vai se resolver, né? É assim que vai começar a andar, a dar seguimento nos eventos.
Interessante. Como você chegou em São Paulo? Foi por conta própria ou recebeu alguma ajuda? Então você estreou no MMA, qual foi o resultado? Ganhou na porrada ou foi a sua luta livre que decidiu a luta? Aí respondeu. Acho que tá na hora de... Messi, Manaus já deveria ter quebrado esse ciclo há muito tempo. Essa é a minha mentalidade. Porque a galera do jiu-jitsu tem que vir tudo para São Paulo para sair para fora. Não deveria ser mais assim. A gente não deveria dar essa, como posso dizer, essa visão lá para os caras de fora, que é só São Paulo que tem atleta. Ah, o cara é de Manaus, mas tá em São Paulo. É porque não tinha treino. Ah, é porque não tinha estrutura. E tem estrutura. Então, tá mais do que na hora de quebrar esse ciclo. Eu acho que tem os meios, sim. Atleta que não falta. Aí em Manaus tem evento grande também. Tem a FASUB aí, que é a mais forte das federações de luta livre. Tem as federações fortíssimas de jiu-jitsu aí também. Então, esse ciclo já deveria ter sido quebrado há muito tempo. Porque Manaus é polo industrial, mestre. Eu acho muito injustiçado isso, sabe? De ter Manaus ainda. Tem galera aqui em São Paulo que acha que Manaus é só mato ainda. Mesmo tendo, em pleno 2024, em era da tecnologia, onde tudo é gravado, os caras ainda pensam assim aqui. Então, eu acho que tá na hora de chutar o balde mesmo e botar a galera pra ir pra fora. Não tem que vir aqui pra Manaus, pra São Paulo. São Paulo é grande, São Paulo tem muita oportunidade, só que não tem mais necessidade de fazer tudo isso. Eu acho que é uma experiência que quem já passou não tem que deixar outra pessoa passar. Não tem que passar o mesmo veneno. É uma experiência boa para se ter para a vida? É ótimo. Porque a pessoa aprende a dar valor a tudo que construiu, a tudo que correu atrás. Mas eu acho que não tem tanta necessidade mais hoje em dia. Porque isso acaba frustrando as pessoas. Tudo que eu passo aqui não é nada fácil. Se eu durmo aqui em São Paulo, 4 horas por dia. Então, tem gente que não vai aguentar isso aqui. Tem gente que não vai aguentar acordar 4 da manhã para ir para a feira, carregar saco de laranja e batata. Para 11 horas estar no treino de competição. Para até 4 horas da tarde, fazer o treino de competição, fazer drill, puxar ferro, tudo a milhão. Almoçar, só engolir. Terminou tudo isso, vai dar aula até 9 horas. Chega em casa, 11 horas. Vai fazer janta, vai arrumar a bolsa para outro dia, vai dormir meia-noite, para acordar às 4, acordar às 5. Então, eu acho que não tem necessidade dos futuros atletas que estão sendo formados tanto em Manaus quanto em São Paulo, quanto em outras cidades, terem que passar por isso. Eu acho que esse é o momento certo para a gente quebrar esse ciclo vicioso, né? Então, minha opinião é essa. Palmas, aí mandou um áudio. Mestre, cheguei em São Paulo com a ajuda de algumas pessoas da minha cidade, que me patrocinam até hoje. Boa parte do dinheiro que eu vim de lá para cá foi com a ajuda deles, e boa parte também foi minha. Então, eu nunca tive vergonha de sair de porta em porta de comércio pedindo patrocínio. Então, tem esse diferencial também. Pedindo uma ajuda. Na minha cidade, então, a maioria do pessoal me conhece porque na época que eu, em 2015, 2016, para mim ir para Manaus, eu não tinha dinheiro. Nem minha mãe, nem meu pai. Então, o único jeito de eu conseguir viajar era indo de porta em porta de comércio pedindo patrocínio, pedindo ajuda. Que era onde eu levava as medalhas, era onde eu formulava um documento. Eu pegava, fazia digitado, né? Solicitava o patrocínio, escrevia tudinho no campeonato, o dia do campeonato, o dia que eu ia viajar, a academia que eu estava representando, a federação que eu ia lutar.
Então, tudo isso fez com que eu chegasse aqui em São Paulo hoje. Então, não foi sozinho, né? Quem foi o maior atleta de todos os tempos, peso por peso? Quem é esse atleta hoje? Quem é a grande promessa? Eu acordei. Mestre, saí na porrada, acho que uns 3 minutos. Entrei frio na luta, tomei uns 3 chutes na perna, aí acordei. Aí saí na trocação com o moleque, consegui derrubar, peguei as costas, só que como tava muito liso e eu muito afoito para finalizar a luta, comecei a bater e bati errado. Ele conseguiu reverter pra mim, ele caiu na minha guarda. Nisso que ele caiu na minha guarda, ele levantou as pernas e começou a fazer ground pound. Só que aí eu tava conseguindo me defender bem e consegui encaixar um leg lock dali. Consegui girar pra perna, encaixei um leg lock e finalizei a luta no primeiro round. Apesar de ainda estar muito jovem como lutador, quem foi o seu grande adversário? Hoje, com quem você gostaria de lutar? Com quem você não lutaria de jeito nenhum? Acho que é uma grande... Mestre, atleta peso por peso, eu acho que o Anderson Silva era um cara muito fora da curva, tanto em mentalidade quanto em questão de técnica. Atualmente, acho que o Poatan tá fora da curva, não só pelas lutas dele, mas pela história total de vida, de como ele começou, de onde ele estava para onde ele chegou hoje. Eu acho que é um atleta fora da curva. E grande promessa, mestre, vou falar porque pelo que está ao meu redor, tem um cara que treina com a gente chamado Flávio de Queiroz. É um moleque fora da curva na categoria 57 kg. Assim, fora total da curva. Em trocação, em questão de chão. Só que ainda não conseguiu a oportunidade para ir pro UFC, né? Ele conseguiu esse mês agora, ele tá em Las Vegas agora. Tá treinando na academia do próprio UFC Performance. E espero que daqui pro final do ano a gente consiga ver ele aí nesse grande evento. Mas acho que é uma grande promessa, sim, na categoria 57 kg. Acho que é isso. Perguntas finais. Na vida, qual foi sua maior vitória? Qual foi sua pior derrota? Na luta, qual foi a sua maior vitória? Qual foi a sua pior derrota? Acho que o meu adversário mais duro foi esse ano, nem lembro o nome dele, mestre. É um faixa preta que eu lutei no ADCC, na primeira luta. Lutei 7 minutos com ele, a luta ficou 0-0. Foi porrada até o final, ganhei pela decisão dos juízes, né? Ataquei mais, mas foi a luta mais dura, porque o porte era o mesmo de tamanho e como era a primeira luta, então foi muito cauteloso. Então ele conseguiu, assim, tentar impor mais o jogo dele. Aí como eu vi que eu não ia conseguir arrumar nada, já tinha passado 6 minutos de luta, não ia arrumar nada, aí eu liguei no 220 e comecei a atacar direto as pernas dele. Ataquei. Aí eu consegui uma queda, só que eu caí pra fora do tatame com ele. A luta voltou pro meio. Aí acabou, né? Aí eu ganhei pela decisão dos juízes, pra atacar mais. Bom, com quem eu gostaria de lutar? Sempre com os maiores, os cabeças das categorias. De 66 e de 60, tem o Diogo Reis, tem Felipe Machado, tem Fabrício Andrei, tem Samuel Nagai, tem um outro que eu esqueci o nome também que tá lutando. Tem o Musso Messi que tá no ONI. É uma galera aí. Tô com vontade de sair na mão. E, mestre, não tem com quem eu não gostaria de lutar, não. Pra mim, quem vier porrada, sem dúvida alguma.
É, Foi assim que eu conquistei até hoje o que eu tenho. E não vai ser hoje que eu vou mudar de estar escolhendo atleta, assim, para lutar. Vou sair na mão com quem vier. Com nome ou sem nome, com mais experiência ou com menos experiência, vai ser a mesma intensidade, vai ser a mesma briga. E se eu puder escolher, eu quero os maiores. Eu quero quem tá no topo. Eu quero chegar onde os caras estão, entendeu, mestre? Eu quero sair na mão com os caras. Essa que é a minha vontade. Palmas, aí aqui. Um dia, bom, na vida, foi conseguir ligar pra minha mãe em maio e falar que eu tinha vencido o Aiga. Eu acho não, essa sem dúvida foi minha maior vitória pessoal e profissional também dentro da luta, já respondendo a pergunta de baixo. Já tô longe da minha mãe tem 3 anos, essa é a minha pior derrota na vida, tá longe dela, tá longe do meu pai, tá longe da minha família. Isso para qualquer atleta é foda, não é muito complicado, mas seguindo firme aí, né, na caminhada. Mas na minha maior vitória na vida foi essa. Foi de conseguir ligar para ela e falar que eu tinha vencido o Aiga, a minha luta no Aiga. Porque era o campeonato mais importante, foi o campeonato que eu mais entrei preparado, tanto mentalmente quanto fisicamente. Entrei naquele tatame ali, liricamente falando, que eu ia matar ou ia morrer naquele dia. Então, foi a minha maior vitória ali. E na luta, foi a do Aiga, e a minha pior derrota... Mestre, eu acho que toda derrota é ruim pra mim, porque toda vez que eu não perco pro meu adversário, eu perco pra minha cabeça, pra mim mesmo. Então, toda vez... A última derrota que eu tive foi recentemente, agora no Brasileiro Sem Kimono, de Nogi, da CBJJ. Não perdi pra mim, não perdi a luta, perdi pra arbitragem. Eu acho que essa é uma das piores derrotas que tem. Infelizmente, hoje em dia, não é todos os atletas que a gente consegue finalizar. Então, a luta se define nos detalhes. Então, acaba que ficando muitas vezes na mão de juiz. E hoje em dia, a CBJJ tá com... O pessoal tá muito... Além dos erros, tá tendo muita... Como posso falar? Esqueci a palavra. Muita corrupção entre os próprios juízes, né? Então, é um assunto bem polêmico de se falar, mas já foi comentado aí por fora pelos outros Instagram, né? De gente grande, de atleta grande falando sobre isso. E é uma realidade, infelizmente, é uma realidade que a gente não pode deixar acontecer. A live está excelente, mas eu preciso encerrar, então aqui vai a penúltima pergunta. A partir de que ano você considera que começou sua carreira? Mestre, eu creio que minha carreira começou em ano passado, 2023, quando eu melhorei a minha mentalidade em focar na minha carreira cegamente. Por que eu não falo que eu comecei minha carreira antes? Que eu já tinha lutado outros campeonatos? Porque a mentalidade era totalmente diferente. Eu tinha a mentalidade de vencer apenas, não tinha um objetivo. E hoje em dia, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu coloquei esse objetivo na cabeça. Então, eu acho que esse é o ponto que começa a carreira de um atleta. Quando ele coloca um objetivo na mente e segue ele à risca, no cego ali, e vai embora até o final. Independente do sacrifício que tem que ser feito, vai ter que ser feito e ele vai fazer. Eu acho que é esse o momento que é o início da carreira de um atleta. A arbitragem é sempre complicado deixar na mão do juiz. Agora vamos para a última pergunta. Bom, vamos lá, a live é excelente, mas eu tenho que encerrar. Então vamos para a última pergunta clássica aqui das lives do Cabaré. Vou te dar a oportunidade de viajar no tempo.
Então eu te pergunto, o que é que o Gerlan de 2024 teria para falar para o Gerlan lá do começo da carreira? Que conselhos, hoje experiente, você daria para você mesmo? O que você faria diferente? Bom, a primeira coisa que eu ia falar pra ele, já ia tirar logo o saco de batatinha da mão dele, que comia pra caramba. Mas falaria pra treinar muito mental, muito físico e não desistir. O que eu... E sempre ouvir e falar menos. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, não só para o mundo da luta, mas para a vida. Ouvir mais e falar menos. Evitar de falar os objetivos para outras pessoas. Não por maldade, mas deixar que o trabalho duro e boca fechada mostre o resultado no final. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Então, não mudaria muita coisa do que eu já fiz. O que eu mudaria com certeza é a alimentação. Ia falar para ele mudar muito a alimentação. Comer certinho, ensinar como realmente deve se trabalhar uma alimentação, como realmente se deve fazer um corte de peso, como realmente se deve fazer um aumento de peso correto. Então, é mais isso, mas eu acho que não teria muito o que mudar, não. Aí ele mandou aqui. Bom, a primeira coisa que eu ia falar pra ele, já ia tirar logo o saco de batatinha da mão dele. Ah tá, já foi a resposta. Aí infelizmente nosso tempo acabou, então vamos para as considerações finais do nosso entrevistado. Sem batata é difícil. Um pouquinho. Bom, mestre, agradeço pelo espaço aí que o senhor me deu para estar contando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu vivo, um pouquinho do que eu já vivi. Expressar um pouco das minhas opiniões, tanto no mundo da luta quanto fora dela. Muito obrigado a todos que acompanharam e ouviram os meus áudios, quanto os áudios do mestre Francis. Agradecer ao meu mestre Lecada, que está bastante ocupado nessa época agora. Agradecer ao mestre Tony, que não está dentro do grupo, mas gosto de sempre pontuar isso. São caras que me fizeram a pessoa que sou hoje, tanto no mundo da luta quanto na vida. Tanto o Lecada quanto o mestre Tony me ensinaram muita coisa e uso a maioria, tudo dentro da luta quanto fora dela. Então é isso, mestrão, muito obrigado e vamos que vamos, bora pra cima. Acabou? Tá. Com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. O Gerlan agradeceu, aí eu mandei um áudio. Mais uma live para conta, o atleta Gerlan Pereira, que hoje está treinando e dando aula em São Paulo, vindo de Oriximiná, né? Passou aqui por Manaus, treinou com a gente. Lembro dele, um atleta muito esforçado, assim como todos os atletas que o mestre Lecada manda aqui para Manaus. Passei algumas posições para ele, enfim, sou mais pesado, dei um rola com ele, achei ele muito sagaz, né? Muito com vontade, acabou se destacando até em São Paulo hoje, lutando bem, pretende fazer a carreira dele internacional. Gerlan, muito obrigado, muito maduro nas tuas respostas. Eu não sabia que você trabalhava com tecnologia, né? Espero que você retome seus estudos assim que for possível, contanto que não atrapalhe a sua carreira. Você é um atleta muito elogiado, tem vídeo seu das suas lutas circulando aí na internet. Estou muito orgulhoso de ter contribuído um pouquinho aí com a tua carreira. Espero que você brilhe mais ainda e que você se mantenha fiel à sua origem, né, que é a luta livre esportiva, a minha modalidade. Respondeu muito bem a todas as perguntas, deu show como eu já esperava, né? Espero ter outras lives com você
Conforme a sua carreira for avançando, te agradeço e, pessoal, com as suas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Atira, covarde. Mais uma live para conta. Gerlan contou um pouquinho das suas histórias, um atleta novo, né, que está se destacando aí, inclusive está lutando fora, está em São Paulo e pretende partir para a carreira internacional, vindo de Oriximiná. Respondeu muito bem a todas as perguntas, né, e está muito decidido no que ele quer fazer, está se destacando, passou aqui por Manaus com a gente, treinei um pouquinho com ele, um atleta muito esforçado, assim como todos os atletas vindos de Oriximiná, indicados pelo mestre Lecada. Te agradeço, cara, respondeu muito bem a todas as perguntas, deu show como eu já esperava, disciplinado assim como todos os atletas da escola do mestre Lecada. Te agradeço e, pessoal, com as suas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Atira, covarde! Covarde! Bom, o Jornal agradeceu. Destacar, pessoal, conforme ele falou, alguns áudios estão um pouco baixos, ele tá vindo aí de doença na garganta. Mesmo assim, eu pedi, ele se esforçou para responder em áudio, que traz mais emoção nas respostas. Então, agradecer a ele a ter feito esse esforço aí e ter respondido as perguntas em áudio. Como a gente viu, o atleta é novo, tá em começo de carreira, dá para falar, mas ele está decidido, ele já sabe o que ele quer e está galgando o caminho. Um atleta muito elogiado pelos outros, ele se mantém fiel aos seus mestres e às suas origens, né? Um atleta originário da luta livre. Obrigado, cara, deu show. Aí eu avisei sobre o compilado. Bom, pessoal, isso foi a live do atleta Gerlan, vindo de Oriximiná, atleta do mestre Lecada, mestre Antônio Martins. Hoje, na época dessa live, eu estava em São Paulo, já trabalhando, treinando, dando aula, né? Tinha ganho um evento muito importante, né? E um atleta aí que na época, a época dessa live, uma grande promessa, né? E eu acompanho, eu admiro muito. Treinou um pouquinho comigo aqui quando esteve em Manaus, assim como todos os atletas vindos de Oriximiná, mandados pelo mestre Lecada. Um atleta excelente, tem que ficar de olho nesse cara, hein? Tá? Então é isso, pessoal, com isso está encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Tira, covarde! Covarde!